Sejam muito bem-vindos. Estamos começando hoje o nosso Papo Saúde, nesta quinta-feira chuvosa. E hoje a gente vai falar sobre um tema que também é muito importante. Todos os temas que a gente traz aqui para o Papo Saúde são importantes, mas hoje a gente vai falar sobre musicalização no desenvolvimento infantil, que tem super a ver, eu sou prova disso, né? Então, quem está aqui para falar comigo sobre esse tema é o Proluca, o Luca Yarcheski. Seja muito bem-vindo ao programa Papo Saúde de hoje. Obrigado, muito obrigado pelo convite e vai ser uma honra falar sobre isso aqui hoje. Para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, para a gente começar falando sobre esse tema, eu quero saber, Proluca, o que é a musicalização? Então, a musicalização infantil, ela é uma forma de você desenvolver a criança de uma forma lúdica, brincando, né, respeitando os interesses e as necessidades das crianças. Então, assim, a gente tem uma visão da musicalização, as pessoas têm uma visão de que a criança vai tocar um instrumento específico, né? Vai tocar um violão, vai tocar um piano, vai tocar uma bateria, vai aprender a tocar esses instrumentos. Mas, na verdade, a musicalização infantil, ela é muito mais do que isso, né? O que a gente faz na musicalização? A gente usa ferramentas lúdicas, usa instrumentos musicais para criança desenvolver habilidades sociais, para desenvolver habilidades emocionais, para a gente trabalhar a questão de coordenação motora, coordenação visomotora, linguagem, enfim, várias áreas da cognição. Dentro da musicalização, então, desenvolve todas essas áreas. Pode falar um pouquinho dentro da área motora, por exemplo, o que desenvolve a criança? Então, a música é como se fosse um carinho no cérebro, né? A gente sabe que tem estudos que, se você botar na cabeça da criança uma música, só de ouvir já trabalha todas as partes do cérebro praticamente. Então, se você ouvir e fazer, é muito mais, né? Então, por exemplo, na parte motora, várias atividades que a gente faz lá dentro da aula, como é muito lúdico, as brincadeiras que geralmente eles não fazem em casa, assistindo uma TV, às vezes não faz na escola também, porque às vezes não tem aquele estímulo, né? E a música a gente vai estar trabalhando vários estímulos motores. Por exemplo, vamos pular dentro do ritmo da música, né? Então, eles vão estar ali na pulsação, no tempo, trabalhando também a questão do pulo, de como entender o espaço dele, o espaço do outro, né? Então, tem várias outras atividades em que a gente faz na musicalização, em que pode desenvolver várias outras áreas. A coordenação motora fina, por exemplo, na hora de tocar um piano, tocar a cordinha do violão lá, né? Tem que só uma cordinha, eles vêm, batem, né? Exploram antes, aí depois só um dedinho, a gente vai explicando, né? Então a gente está trabalhando a coordenação motora fina, que não é como trabalhavam na nossa época lá, né? Fazendo rolinho de papel crepom, né? Que fazia assim seguidamente. E hoje não. Hoje a gente vê outras possibilidades de trabalhar e a musicalização é uma ótima ferramenta. Dentro do contexto de desenvolvimento social, de que forma que ela atua? Então, a musicalização ali na minha escola, a maior parte das pessoas que busca a musicalização, ela está buscando trazer para a criança, né, um grupo, trazer a socialização, porque assim, hoje a gente tem uma família bem diferente do que tinha na nossa época, né, que a gente convivia com muitos primos, com as pessoas da rua, a gente brincava muito na rua, que hoje as crianças não têm mais essa possibilidade, né? E lá, então as famílias têm, às vezes, o quê? Uma irmã, né? Não sei quantos irmãos você tem, mas... Nós somos em 3. Você ainda já tem uma família grande, né? Mas eu tenho uma irmã, né? Se eu tivesse um filho hoje, provavelmente ele seria o único, né? Até a minha irmã ter. Então, assim, com quem que essa criança vai socializar, né? Qual que vai ser o vínculo dele de amizade e tudo mais, né? Então, as mães estão buscando a escola para que as crianças tenham um desenvolvimento social ali dentro, né? Então, por exemplo, essas escolinhas hoje atendem desde muito pequeno, né? As escolas de educação infantil. Mas se você quiser, você pode botar só a sua criança depois dos 3 anos na escola. E tem muitas famílias hoje que querem
manter um pouco mais de tempo em casa, então escolhem essas atividades diferentes para poder socializar as crianças, né? Então é bem interessante que eles criam um vínculo ali, né, com as turminhas. Então tem esses dias umas 2 aluninhas minhas começaram sempre junto, né? E daí num determinado momento teve que se separar, porque uma mãe tinha compromisso naquele horário, teve que trocar de turma, né? Daí toda aula ela chega lá, cadê a Liva? Onde é que tá? Então, assim, ela já criou aquele vínculo porque elas faziam aulas desde pequenininha junta, né? Então, dá para notar a diferença das crianças também na hora de adaptar na escola, sabe? Então, assim, as crianças estão ali na escola, vamos fazer uma porcentagem, né? 90% das nossas crianças que vão para a escola depois são melhores adaptadas, né? Então, assim, a gente tem visto as mães relatando, né, a facilidade na hora de trazer para a escola, né, tradicional hoje. Então, é bem interessante assim, o movimento que a musicalização traz lá para as crianças. Eu sei disso, né? Porque a Analice vai desde muito pequena já na musicalização e o Proluca, como educador musical, entende muito, né? De como que a gente consegue conduzir esse processo de educação bem voltado, né, para a área da música. Então, eu quero que você explique para a gente, para quem está assistindo, qual que é a idade ideal para colocar uma criança fazer a inicialização na musicalização. Então, aqui no interior, né, a gente não tem muitos profissionais da área da educação musical infantil, né? Geralmente as pessoas se formam, vão atender maiores, violão, um instrumento específico, né? Então eu escolhi essa área, teve algumas pessoas antes de mim, mas eu fui um dos que abriu o mato, né? Que nem falam. Eu estou há 10 anos trabalhando na área, né? E aí o que acontece? As crianças podem iniciar a partir dos 6 meses. Tá? Eu já tive alunos de 4 meses. A gente pede para vir a partir dos 6 por causa da questão da vacinação, de toda aquela questão do começo da vidinha deles, né? Mas eu já tive mães que não quiseram esperar e começaram com 4 meses mesmo as aulas. Mas a gente tem em outros estados trabalho já com gestantes na musicalização, porque a musicalização ela não é só para crianças, né? Ela é para adultos, ela é para idosos, né? Então, eu já trabalhei em centros geriátricos, né? Com a musicalização para os idosos, isso é muito interessante também, e faz muito bem para eles também. E a gente também, querendo ou não, por exemplo, se hoje, eu não sei se você toca algum instrumento. Não. Já toquei violão, mas hoje não mais toco. Ou menos. Mais ou menos, tocava mais ou menos. A memória motora vai te trazer habilidades ali, né? Mas se você fosse, não sabia nada e vai fazer um violão, essa iniciação do violão também é uma musicalização. Só que ela é voltada para o violão, né? Então, hoje a gente está atendendo crianças de 6 meses a 6 anos lá na escola. Mas a gente está vendo a necessidade de aumentar, porque agora as minhas crianças de 6 anos estão se formando, né? E a gente está com um projeto novo lá para trazer a musicalização mais específica para instrumento para crianças maiores de 6 anos, né? Então a gente vai fazer uma musicalização, mas mais voltada para o instrumento, ou seja, vamos trazer violão, bateria, guitarra, baixo, e cada semana uma criança toca um daqueles instrumentos na mesma música, e aí a gente vai vendo aos poucos qual que vai ser o instrumento que essa criança vai escolher. Para não ficar aquela questão que tinha muito na nossa época, hoje eu acho que é menos, né? O direcionamento. Exatamente, o direcionamento, né? Às vezes o pai, eu queria fazer violão, então tu vai fazer violão, já que eu não pude fazer, né? E a criança às vezes não quer, não é o interesse da criança fazer aquilo, né? Então, mas resumindo, né, a pergunta eu já direcionei para outros lugares, mas é a partir dos 6 meses por causa da vacinação. Mas as pessoas têm que conhecer e têm que saber que existe outros tipos de musicalização, né? Como eu falei, para idosos, para gestantes, né? Talvez futuramente eu faça aí um projeto para gestantes, né? Então, quer dizer que a musicalização ela vai muito além do que tocar somente um instrumento. Exato. Então, assim, a gente pode trabalhar várias habilidades sem ao menos ter um instrumento,
né? Porque a música, ela vem da onde? Qual que é o teu primeiro instrumento, assim, que você nasce? Você sabe me dizer? Não, com certeza eu não sei. Será que você sabe aí em casa? Você ainda, principalmente, porque é a tua profissão, que é a voz. Claro, olha só a Né? voz. A voz, o nosso primeiro instrumento é a voz, né? E a gente já aprende ali nos primeiros dias de vida, que é a mãe cantando para a criança, né? Porque, assim, não existe uma mãe que não cante para a criança, né? Não tem, assim, é natural, vai fazer, que tá no ritmo, né? Vai fazer soninho, tá no ritmo. Então, é muito mais do que um instrumento, né? Então, hoje, por exemplo, lá na escola, a gente fez uma música que era só sílabas, né? E a gente, com os bebês, a gente bateu palma para ver se eles batiam também. E para as crianças maiores, a gente usou as clavas, né? A Annalice fez hoje, né? Essa música com as clavas. E as clavas são aquelas nossas, são o quê? São toquinhos de cabo de vassoura cortado, né? É um instrumento simples que as pessoas não conhecem, né? Que ele é feito de outra madeira para fazer mais som, mas ali na escola aquela ali serve. Então a gente ia batendo aquele instrumento. É um instrumento simples, né? E faz uma diferença, faz a criança desenvolver igual. Então, assim, ele vai muito mais do que só instrumentos, né? Então, inclusive, por exemplo, índios, né? Que trazia a música do corpo, nas rodas, em tudo. Era só o quê? Corpo, percussão corporal, voz, né? Então, é muito mais do que instrumento, né? E também um dos pontos que eu vejo que a musicalização desenvolve é a criatividade, porque tu tem que ser criativo para produzir esses instrumentos, né, com o que você tem disponível e também para fazer com que isso se torne uma melodia, uma música, enfim. Sim, e nada melhor do que trabalhar com criança, né? Porque eles não têm aquela expectativa de dar certo o que eles estão tentando. Não tem aquela visão, ai meu Deus, eu estou fazendo errado, não vou tentar. Eles fazem, eles apenas fazem. Inclusive, tem várias músicas hoje que a gente usa na escola que a gente pegou partes de letras que as crianças criaram, né? Porque hoje, se eu dissesse assim para você, me faz uma estrofe aí. Ai, mas sobre o quê? Ai, mas não sei o quê. Ah, mas e se não rimar? O adulto é muito assim, né? Pensa muito em vez de sentir, né? E a criança não. Se eu disser para uma criança, faz uma música ali, ela vai começar a contar o dia naquela música, ela vai dizer o que ela tá vendo naquela música, ela não pensa muito, né? Então, desenvolve muito a criatividade se o adulto que está sendo referência daquela criança também olhar para aquela necessidade, para aquele interesse, né? Eu tenho visto, assim, que as minhas crianças com TEA, né, os meus autistas, eles são muito, muito musicais. Às vezes eles verbalizam melhor musicalmente do que a voz falada, né? Então, por exemplo, esses dias um estava lá chorando, e aí eu abracei ele, acolhi, perguntei o que ele estava sentindo. Aí ele continuava chorando e não era normal para mim ele chorar, porque eu nunca tinha visto ele chorar. Ele sempre estava muito alegre, mas do nada bateu um sentimento ali, né? Acolhi ele e perguntei o que ele estava sentindo. E daí ele chorando, eu pedi para a Julie, que é minha auxiliar na sala, começar a tocar uma harmonia ali no violão. Daí ela começou a tocar e daí ele começou a cantar o que ele estava sentindo. Ele começou a dizer, o Dudu tá não sei o quê, e foi pra praia, e começou a contar, né? E abraçado em mim, eu de joelho, uns 5 minutos ele cantando, eu de joelho abraçado, e ele contando as questões que estavam acontecendo com ele. Então, assim, naquela hora eu senti que ele precisava, tinha a pessoa ali para me ajudar, para me apoiar, né? E tocou a harmonia, e ele saiu com aquela música. E aí eu fui tentando com os outros, né? Com as outras crianças que eu atendo, e foi muito interessante, sabe, ver. Então, assim, a criatividade é uma das principais cognições que trabalha lá, né? Dentro da música. E a gente sabe que vai ser uma das virtudes mais importantes daqui para frente, né? No futuro, é criatividade, né? Não adianta você querer fazer qualquer coisa sem criatividade. Com toda certeza. Além, claro, né, de poder ser uma fonte de extravasar esses sentimentos, né, que muitas vezes a criança não sabe como fazer. Então, foi o caso, né, dessa criança.
O Proluca, além de educador musical, ele também é um musicoterapeuta em formação, finalizando, né, essa formação. E, Proluca, conta pra gente como que se usa a música como terapia? De que forma que se faz? Então, a minha musicoterapia, né, depois da minha formação, eu vou dar ênfase pro autismo, né, porque eu já atendo muita criança autista, eu me identifiquei com eles, né, muito já pequenininhos, e a música, ela tem o poder, né, de trazer algumas habilidades escondidas às vezes, né, porque, por exemplo, assim, você vai trabalhar uma questão oral com a criança, né? Trabalhar uma palavra, E aí, às vezes, a gente fica, fala tal coisa, fala não sei o quê. Você vai criando aquela expectativa na criança e você vai trazendo muita resistência, assim. Ela vai tendo uma resistência em fazer aquilo porque, ai, de novo isso, eu vou fazer isso de novo. E na música, não. Ele sai livremente, sabe? Então, eu trabalhei com vários autistas e cada um tem uma peculiaridade, né? Então, assim, cada um é um. Então, a gente traz a música dentro da necessidade daquela criança. É mais motor? A gente vai trabalhar a questão mais motora nele, né? Então, eu tenho autistas que eu não consigo trabalhar sentado, por exemplo. Eu tenho que trabalhar a aula inteira de pé com ele, porque ele não senta, ele é hiperativo, né? Porque aliado ao autismo, às vezes vem um TDAH também, né? Então, é de pé, ele tem que extravasar aquela energia, então eu não vai adiantar eu botar uma criança sentada no chão, fica aqui, porque fica... Não, a gente tem que trazer a música aliada ao interesse dele, mas buscando a necessidade também, trabalhar a necessidade dele, né? Então, às vezes é mais motor, às vezes é mais linguagem, às vezes tu tem que trabalhar mais a questão de atenção, ou até mesmo a questão de poder entender como falar as coisas que ele está precisando, né? Como comunicar aqueles sentimentos, né? Então, essa área que eu estou atuando, ela tem essas peculiaridades. Mas, por exemplo, tem musicoterapeutas hoje que se formam para trabalhar em UTI, né? Para trabalhar lá cantando, a questão com fisioterapeutas, né? Tem gente que trabalha só com a reabilitação de pessoas de acidente, por exemplo. Porque, por exemplo, assim, você pega um peso para fazer uma fisioterapia. Se tu fizer assim, vai doer, vai ficar pesado, né? E se você faz aquilo no ritmo de alguma música, a pessoa faz o quê? Ela tá tão concentrada em fazer aquilo no ritmo de uma música que aquela dor diminui. Ou aquela dor às vezes nem tem, porque a pessoa está tão preocupada em acertar aquilo que às vezes não tem. Então a musicoterapia, ela traz coisas muito boas no tratamento das pessoas e ela ainda não é muito conhecida, né? Ela é uma profissão que está tentando regulamentação, está tentando várias coisas. Há uma briga com a questão dos planos de saúde hoje, né? E ela é uma ferramenta muito incrível para trabalhar nas habilidades das crianças e adultos, enfim. É bem interessante. E, além disso, de tudo isso que a gente já falou, da criatividade, do desenvolvimento infantil, da questão do sentimento, de poder expressar, de poder ser não só para as crianças, né, também para os adultos, idosos, para fazer esse desenvolvimento, trabalhar na reabilitação de quem precisa, a musicoterapia, ela também é uma forma de educação, né? A gente vê muito isso lá na escola do Proluca e ela também desenvolve a questão educacional. Conta pra gente como é que é feito, então, esse processo envolvendo a musicalização e a educação. Isso, tu comentou musicoterapia, né? É musicalização. A musicalização. Isso, que é a educação. A musicoterapia, ela tem o cunho terapêutico, né? A musicalização, então, ali na nossa escola, a gente tem profissionais preparados para trabalhar essa questão do acolhimento da criança, né? Porque hoje a gente sabe que como a gente foi criado há anos atrás, já não funcionava para nós há anos atrás. Quanto mais agora para as crianças com uma nova realidade, né? Hoje a gente tem uma nova realidade. As pessoas falam, mas na minha época eu fazia isso, eu fazia assado. Sim, mas era outra realidade, não é a realidade que as nossas crianças têm hoje, né? Então,
Na musicalização, a gente trabalha muito essa questão do acolhimento, de saber entender o que aquela criança precisa, aquele interesse que ela está trazendo, aquela necessidade que ela está trazendo. E isso a gente tem que ser muito sensível, né? Porque o que acontece? Conforme a gente vai adultecendo, a gente vai parando de sentir, né? A gente vai parando de sentir. E isso é natural porque a gente foi muito reprimido, né? Na nossa infância. Ah, não vai chorar, que chorar é feio. Ó, fulano de tal tá te olhando chorar. Olha, não sei o quê. Ou, você não queria fazer alguma coisa. Mas que criança mal criada, eu já mandei que tem que fazer isso, tem que fazer essa. Mas não via a necessidade daquela criança, né? Então, hoje a gente já tem um olhar diferente para isso. As escolas estão, aos poucos, revendo como trabalhar isso. Mas não é um conhecimento de todos. Porque, assim... eu não sei você quanto mãe, antes de tudo, né? Você leu alguma livro? Você teve interesse em ler alguma questão assim? Voltado à Científica? musicalização? Não, a educação de educação? criança. Sim, procurei muita informação antes da Annalice nascer, inclusive. Sim. E aí o que acontece? As mães vêm com essa busca mais científica, né? De como fazer com a criança, de como comunicar. E daí elas vêm na minha escola e dizem assim... eu comento como que a gente faz os contornos, como que a gente vê as necessidades, como que a gente faz os acolhimentos. E as mães, ai, eu sei tudo isso. Eu sei tudo isso. Mas eu não consigo usar, eu já li em livro tal. Porque é como um médico se formar só lendo livro, né? E não fazendo cirurgia, né? A mesma coisa. Então, assim, se você sabe, mas não consegue usar na prática, fica difícil, né? E no acolhimento das crianças é igual. Às vezes a gente sabe como tem que fazer, mas a gente, quanto adulto, às vezes pensa demais e não olha para a criança no que ela realmente está precisando naquele momento. A gente vê, talvez, num choro, uma necessidade nossa, né? De frustração nossa. E daí tu vê aquela criança chorando. Meu Deus, essa criança chorando de novo. Mas por que está te incomodando aquela criança chorar? Por quê? É por causa dos teus choros não chorados. Não é por causa daquela criança chorando. Ela só está te mostrando o que tu precisa ver, né? Então, lá dentro da escola, a gente tem esse acolhimento com as crianças, que é bem diferenciado, né? Por conta desse processo nosso, quanto adulto, né? De cuidar da criança que a gente foi, para a gente ser melhor para as crianças que nós temos lá hoje, né? Então, é bem interessante, assim, o movimento que a gente tem, até para os pais. Os pais têm nos relatado, né? Nossa, como eu falei das famílias, né? Hoje vocês são, às vezes, solitários, né? Pais solitários, às vezes só tem a avó, o vô, não tem outras pessoas na família que já tiveram filhos antes. Então, não tem aquele vínculo de alguém dizer... eu fiz assim com meu filho, eu fiz assado, vê se isso dá certo, aquilo dá errado e tal, né? Não tem. Então, e também não tem aquele apoio por trás, né? Então as mães têm nos relatado lá, as famílias, né? Eu falo mães porque, querendo ou não, hoje é as mães que participam mais, né? A gente tem muitos pais lá, mas as mães ainda são maioridade, né? E dizem, nossa, vocês foram um apoio para nós, né? No começo disso tudo, né? Porque sempre chegam, a gente é pai fresco, né? Então, é difícil a gente saber como lidar, como ver as necessidades, né? E é tão fácil, sabe? Quer dizer, é difícil no começo, mas quando você abre a chavinha, né, de sentir mais, para olhar e observar o que a criança precisa, fica mais fácil. Às vezes ela tá gritando ali no teu lado, eu preciso de tal coisa, mas de outro jeito. E você não tá conseguindo olhar, né, para isso. Então, dentro da escola, a gente usa essa comunicação e está sendo bem interessante. E é muito efetiva, inclusive, né? A gente já, como a Annalice vai desde os 8 meses, ela começou a fazer musicalização, então já fazem 2 anos que ela faz. E a gente já percebe, né, o tanto que ela cresceu, o tanto que ela se desenvolveu, porque ela ainda não vai em escola, não vai na escolinha. E a musicalização realmente trouxe isso para ela, esse desenvolvimento, essa
o convívio social que você citou no começo da nossa entrevista, que é muito importante para ela, embora ela tenha, assim, primos, né? A nossa família é um pouco mais maior. Numerosa, porque os meus irmãos adoram fazer filho capaz. Mas a nossa família é muito grande em termos de crianças, assim, e crianças menores. E ela tem muito convívio com isso, mas ela é diferente, assim, quando ela vai para aula, né? Porque ela tem a figura do professor, a figura dos colegas, os outros pais também. E para nós, enquanto pais, também é importante, porque é um tempo que a gente dedica para nós também fazermos, né, a atividade. E o quanto isso é importante da gente poder se doar enquanto pais para parar lá aquele momento e fazer também a musicalização junto com os filhos. Eu acho que é um grande incentivo, porque eles acabam fazendo o que a gente faz, né? Pro Luca, pra gente, né, já estamos se encaminhando aqui para o final da nossa conversa. Muitas escolas trabalham com musicalização, né? Mas ela ainda é uma realidade muito voltada para as escolas particulares, né? Enfim, para quem consegue, né, oferecer isso para os filhos. De que forma que os pais que estão nos vendo, enfim, e não têm essa condição, podem trabalhar em casa? Né? O que eles podem fazer? Você tem alguma dica para nos deixar? Então, hoje, realmente, a realidade é mais nas escolas particulares, praticamente até o ensino fundamental, eles têm a musicalização, a música, né, inserida no currículo. Nas escolas estaduais e municipais, eu acredito que algumas tenham por projetos da prefeitura, né, mas não é uma realidade de todas as escolas, né? Como que os pais podem fazer a musicalização em casa, tá? Tem vários educadores musicais, tá? Se procurar lá no YouTube, no Instagram, tem vários educadores musicais. Você procura educadores musicais, né? Tem Estevão Marques, Margarete D'Arezzo, Leila Sucarrara, o Tiqueque, o Palavra Cantada, né? Todas esses educadores musicais, você pode usar aquelas músicas em casa, né? Faz chocalhinho de pote com semente, né? Faz pandeiro com tampinha de garrafa de metal, né? Tem vários instrumentos também que você pode pesquisar como fazer, que dá para usar muito bem com as crianças em casa, né? E o que é o momento de musicalização que pode fazer em casa? A família tirar uma vez por semana, uns 30 minutinhos, ir lá ouvir uma música com a criança, pedir se a criança, o que a criança está ouvindo naquela música, se for maiorzinho, né? Que instrumentos ela está ouvindo, né? O pai vai lá primeiro, pesquisa antes que instrumentos tem, né? Para poder, porque as crianças são muito inteligentes, né? Vai chegar lá com o nome do instrumento que às vezes o pai nem sabe o que é. E então você ter um momento de ouvir uma música de qualidade com as crianças, né? Porque hoje elas têm muita informação. Então, às vezes eu tenho uns alunos maiores que chegam lá na escola e dizem: eu quero tal música. Eu vou olhar música de joguinho de videogame, né? Então a gente tem que oferecer mais a música para a criança, uma música de qualidade, né? Então senta lá 30 minutinhos por semana, bate palma no ritmo da música, isso já é uma musicalização, dança com a criança, né? E as músicas dos educadores musicais, elas têm muito como fazer, né? Como dançar, as coreografias e tudo mais. Então isso já é uma musicalização e dá para fazer em casa e é facinho de encontrar. Com certeza, olha, aí fica a dica então para você que não tem essa possibilidade, enfim, mas que pode fazer em casa, pode sim passar a desenvolver o seu filho com a música. E para a gente finalizar o nosso papo então, a nossa última pergunta: por que musicalizar? Gente, eu acho que a resposta está em toda essa nossa entrevista de hoje, né? A musicalização realmente é um carinho no cérebro. Então, assim, coisas que às vezes a gente não consegue na escola, a gente consegue na música. Então, assim, todas as professoras da escola deveriam usar música, né? Todas, as de ciências, as de matemática, porque você talvez decorar uma fórmula, né, matemática seja difícil, mas com música fica mais fácil, né? Eu dei um estágio no ensino médio uma vez, e eu peguei uma parte da história da música para falar. E aí a gente fez aquela história da música cantando e fazendo atividades relacionadas à música. E eles falaram: eu nunca tinha aprendido tanto sobre história quanto
essas 7 aulas que a gente fez do teu estágio. Por quê? Porque é mais fácil, é mais divertido, né? Então, música é vida, e se você não tivesse música, né? A gente pensa, estou aqui, vou ouvir uma música, não sei o que, vou ouvir uma música, né? Então, música é vida, e se tivesse em todos os lugares, seria mais fácil de trabalhar com as crianças. Com toda certeza. Eu tenho, inclusive, eu lembro da minha 7ª série, uma professora ensinou uma fórmula a partir de uma música, e eu lembro muito bem, a única coisa que eu lembro de matemática é a música da professora. Exato. Coisas que marcam, né? Com toda certeza. Uhum. Gente, estamos finalizando, então, hoje o nosso programa falando sobre musicalização e a importância da musicalização no desenvolvimento infantil. Quero agradecer, então, o Proluca, que esteve aqui com a gente, ele que é educador musical infantil e que trabalha também com musicoterapia, como musicoterapeuta, né? Que Exato. É a formação que ele está finalizando agora. Proluca, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Você, então, que acompanhou o nosso programa, obrigada por estar aqui com a gente, a nossa técnica que está aqui também, os nossos apoiadores, os nossos parceiros, anunciantes aqui do Papo Saúde, a Helena da Sua Flores, que sempre garante aqui o nosso cenário. Na próxima semana, então, a gente tem mais um encontro marcado aqui na NGTV para o nosso próximo Papo Saúde, e eu espero por vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo programa.